Paz, Osmar. Então, no vídeo passado, a gente viu a ordem que Deus dá a Noé para que ele construa uma arca e dá um prazo de 120 anos para as pessoas se arrependerem. E, infelizmente, as pessoas não se arrependem, né? Houve, na verdade, uma união entre os filhos de Eva com os filhos da serpente. E essa união trouxe muita violência, muito promiscuidade, quer dizer, a humanidade entrou em degradação. Infelizmente, é o que a gente vê muito hoje na vida de muitas pessoas, né, que em um determinado momento se envolve com os filhos da serpente, porque elas são muito sedutoras, né, elas têm uma lábia muito boa, são pessoas muito bem vistas e bem-quistas, né? Quando você vê, você já está enrolado com a pessoa, apaixonado, amando, não consegue mais largar. E aí vive uma vida muito difícil, né? Do lado dessa pessoa. Não são poucos os crentes que estão pedindo oração para que o marido se converta, para que a esposa se converta. Tudo isso porque fizeram péssimas escolhas, né? Não há nenhuma passagem na Bíblia que te incentive a se envolver com a pessoa que não é da igreja. Agora, há várias passagens na Bíblia que te incentivam a se relacionar com pessoas da mesma fé. Então, em Gênesis capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Então, depois de 100 anos construindo um barco gigantesco, né, de 2 a 3 andares, não me lembro agora, mas um gigantesco barco. Você pode imaginar aí um homem agricultor, não tinha a menor experiência, de repente está aí construindo uma arca e fazendo essa arca já há 100 anos. Deve ter sido vítima de todo tipo de piada, né? De todo tipo de gracinha, porque nunca tinha chovido na terra. E o que ele estava falando era uma loucura. Ele estava falando que a terra ia ser inundada por água, né? Não tinha a menor condição isso aí. Não tinha a menor possibilidade. E ele diz que chegou o momento, Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, mostrando aqui um Deus misericordioso que protege a família, que tem um plano também na família de Noé. E ao entrar na arca, Deus faz uma observação, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. É claro que quando a palavra de Deus fala em justiça, aqui está falando da fé de Noé a respeito de Deus. Assim como vai falar que Abraão era um homem justo, quando vai falar de outros personagens da Bíblia apontando a sua justiça, na verdade está apontando a fé deles no Deus justo. Tanto que esse Noé aqui, que é chamado de justo, logo nos próximos capítulos vai beber todas, vai ficar nu e vai dançar, né? Quer dizer, vai fazer algo bem vergonhoso, algo que não convém, né, a uma pessoa fazer. Então, de fato, essa justiça aqui se refere à fé desses homens em crer em Deus, em insistir, em tentar, mesmo com toda a sua deficiência, com sua debilidade, procurando servir a Deus. Nada diferente de mim, de você, Osmar, e de todos que estão ouvindo aqui esse vídeo, né? De fato, nós somos justos segundo a graça e a misericórdia de Deus. De todos os animais limpos tomarás a ti 7 a 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. É interessante essa observação aqui, porque está falando dos animais, os animais limpos, né, que essa lei dietária, né, dietária vem de dieta, né, essa lei ela vai vir mais à frente, Moisés vai estar passando essa lei, então existia animais que poderiam ser comidos, mas havia animais que não poderiam ser comidos. Lembrando que até aqui nesse exato momento, o homem não se alimentava de animal, né? Tudo indica, né? A gente não pode bater o martelo e dizer com certeza, né? Porque a Bíblia não dá essa certeza. Mas a probabilidade é gigantesca, de fato, de o homem aqui ser simplesmente vegetariano. E aqui ele coloca aqui 7
macho, 7 animais limpos, você vai pegar 7 macho e fêmea. Já do impuro, do imundo, você pode pegar só 2, né? Por que isso, né? Porque nós estamos falando aqui de um homem que é um agricultor, que ele estava dentro de uma arca, e quando ele saísse da arca, até ele produzir alguma coisa, iria demorar demais, né? Então, Deus está aqui cuidando da alimentação desse homem e da sua família. É por isso que havia 7 animais, porque os animais limpos ele poderia comer. Então, aqui Deus está cuidando de Noé. Eu quero aproveitar e dizer que Deus também está cuidando de você. Deus vê o futuro que você não vê. Deus vê aquilo que está lá na frente que você não está enxergando, né? Deus vai prover, Ele vai achar graça, Ele vai suprir a sua necessidade. Creia você, meu amigo e minha amiga que está ouvindo aqui, que Deus vai proteger você, Ele vai suprir, Ele vai prover, Ele vai estender as mãos dEle de misericórdia e vai te ajudar. No versículo 6, também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passarão ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, isso aqui lembra no capítulo 1, onde a terra se encontrava sem forma e vazia. Deus ele começa a fazer as distinções e aí há uma beleza. Aqui Deus vai desfazer tudo por causa da grande maldade do homem. E essa maldade se dá justamente da união dos filhos da serpente com os filhos de Eva. Talvez você que está ouvindo agora aqui não está entendendo. Então eu convido você a acessar a playlist aqui para você entender do que está se tratando aqui. De fato, existiam os filhos de Eva, que carregaria a semente santa, e existiam os filhos da serpente, que na verdade a serpente não tem filho. Aqui está se referindo ao diabo, mesmo assim o diabo não produz, ele não procria, mas todos aqueles que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo. E você vê esses filhos aí, é só você ligar a TV. E no canal do YouTube, lá ver os crimes, que você vai ver os filhos da serpente, o quão absurdo, quão tenebrosos são, o quão pode fazer coisas horripilantes. Então, versículo 4, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre toda a terra, 40 dias e 40 noites, né? Uma chuva que, se nunca tinha chovido, né? Então, tem chuva que dá medo, né? Não sei você aí, mas tem... Às vezes o céu está tão transtornado que a gente fica com medo, né? Versículo 5, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E é interessante nesse versículo 5, ele insiste nisso, que Noé fez exatamente o que Deus mandou, nem a mais e nem a menos. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Eva, quando vai falar da ordenança de Deus, ela acrescenta uma coisa que Deus não disse. Ela disse, olha, Deus falou que a gente não pode tocar na árvore. Em nenhum momento Deus disse isso. Então ela acrescentou, colocou a mais. Ou Adão, que simplesmente peca contra Deus e age de uma forma totalmente inadequada, né? E espantosa, quando ele simplesmente, sabendo que Deus tinha dado a ordem, né? Ainda assim desconfia de Deus ao ponto de desobedecer. Mas aqui Noé, ele nem tirou e nem colocou, ele simplesmente obedeceu. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. A obediência é algo importante na adoração a Deus, né? Então, temos que obedecer. Você fala, obedecer o quê? A sua santa palavra. E é só você ler. Talvez você fale assim, não, mas eu tenho dificuldade. Então, fica aqui no canal, né, ouvindo a palavra para você compreender cada vez mais. No versículo 6, era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Um homem muito avançado em idade, 600 anos, mas cumpridor da palavra de Deus. Normalmente quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente fica mais desleixado, né? Às vezes você tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, 12 anos de crente, a gente vai ficando mais desleixado, né? Mas aqui Noé, ele estava obediente à palavra de Deus. Isso me ensina e ensina você a entender que a nossa idade e nosso tempo de cristão não nos abona de certas coisas, né? Temos que continuar na fidelidade ao Eterno. No versículo 7, Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher
e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre toda a terra. Entraram de dois em dois, para junto de Noé na arca, macho e fêmea, quando Deus ordenara a Noé. Isso aqui também nos faz lembrar, em Gênesis capítulo 1, quando Deus traz os animais para que Adão pudesse dar os nomes. Então aqui Deus faz de novo a mesma coisa, para que Noé possa colocar animais na arca, né? E dizer que Deus fez isso já para nós é suficiente, né? Mas tem algumas pessoas que fazem muitos questionamentos a respeito disso. Mas uma das soluções aqui seria que a maioria dos animais seria filhote, né? Uma parte seria um animal já adulto, né? Até para servir de alimentação, mas na sua maior parte poderia se tratar aqui de filhotes. E aí se explicaria como coube, né, tantas espécies dentro da arca. Versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo dos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e das janelas do céu se abriram. Então, ele narra aqui duas coisas acontecendo. Primeiro, são os lençóis de águas que ficam debaixo da terra, que se romperam. No capítulo 1, Deus ele faz uma separação, ele coloca impedimentos nisso aqui, né, para que a terra possa aparecer. E aqui, pelo que tudo indica, ele desfaz isso, ele rompe isso. E aí as fontes do abismo, né, os lençóis de água que está debaixo da terra, se agitam e traz a água à tona, traz a água para a terra, e aí enche rapidamente. E, somado a isso, começa a chover. Ele fala que abre as janelas do céu, está falando aqui das chuvas, que começou a cair com grande força. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. É muito tempo chovendo, né? A gente já passou aqui uns 2 dias caindo água, né? E aí você vê o problema que ela traz, né? Nas estradas, inundações, né? A força da água, e é só 2 dias, 3 dias no máximo. Muitas vezes espaçado isso, né? Chove aquela chuva terrível, aí depois para um pouquinho, depois chove de novo, e aí vai se completar 1 dia, 2 ou até 3, né? Mas nós estamos falando de 40 dias de chuva ininterrupta. Você vê que complicação aqui, né? É capaz de, quando começou essa chuva aqui, as pessoas começaram a querer entrar na arca, mas já era tarde demais. Versículo 13. E no mesmo dia entraram na arca de Noé seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e eles e todos os animais conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrastava sobre a terra conforme a sua espécie, e todas as aves conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram-se as águas, e levantaram a arca que se elevou sobre a terra. Você vê que aqui ele fala insistentemente, né, da entrada dos animais. São 6 versículos, se eu não estou enganado, falando da entrada dos animais, sempre destacando macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Por quê? Porque esse é o padrão. Esse é o padrão. No livro de Romanos, capítulo 1, você vai ver que as pessoas, elas desfazem esse padrão quando elas se unem mutuamente, né, cometendo torpeza, né, no Romanos, capítulo 1. Está falando do lesbianismo e do homossexualismo, que quebra esse padrão aqui que foi estabelecido desde o início. Na verdade, o que me faz ser homem não é se eu me sinto homem, mas a minha condição biológica. E, biologicamente, eu deveria amar o meu corpo, ser feliz e satisfeito com quem eu sou. É isso que a Bíblia vai incentivar. Não é você odiar o seu corpo e querer mutilá-lo, como alguns fazem.
No versículo 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram-se as águas e levantou a arca, né? Ou seja, a arca começou a flutuar. E lembre-se que aqui não tem leme. Então, quem sustentava a arca era Deus. E eu imagino que devia dar muito medo estar dentro dessa arca, porque as águas com certeza estavam bem agitadas. Eu chamo de novo a tua atenção para você trazer na tua memória as enchentes que a gente presencia. Quando cai muita chuva, né? O quanto a água tem força, né? Arrasta carro, moto, né? E aqui nós temos uma quantidade de água muito excessiva. Então a arca devia estar em grande velocidade e quem sustentava essa arca era Deus. Eu quero dizer para você também a mesma coisa, que quem sustenta a tua vida é o Eterno. Às vezes você está indo, não tem como controlar a tua vida, não tem como você ter poder sobre as coisas, sobre as circunstâncias, mas Deus está controlando todas as coisas. Ele sabe, Ele vai te guiar, Ele vai cuidar de você. Creia no Eterno. Assim como Noé, dentro da arca, estava acreditando, crendo em Deus, com todo o seu coração. Devia dar muito medo ali, muito medo, mas no momento de chuva, a arca só tinha uma janela e o frio ali devia ser muito intenso, né? Mas estavam lá crendo em Deus, naquele frio, medo, pavor, mas crendo que Deus sustentaria, assim como Deus sustentou até o fim. Deus vai sustentar você até o fim. Não temas, creia no Eterno. Ele está te ajudando, Ele está abrindo as portas, Ele está cuidando de você e da sua família. Creia. Versículo 18, prevaleceram as águas e cresceram grandemente. Nossa, deve dar um medo muito grande, hein? Cresceram grandemente sobre a terra e a arca andava sobre a face das águas, como eu acabei de falar. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Aqui há uma discussão se isso foi local ou se foi mundial. No meu entendimento, com tudo que as pistas que são dadas aqui, quando ele fala que as fontes se romperam realmente, então isso dá a entender que é algo mundial aqui, né? No mundo inteiro. Então, no meu entendimento, com todos esses textos, vai realmente trazer esse entendimento que o dilúvio foi universal. Tem como ter certeza absoluta? É difícil, né? Mas a probabilidade maior é de que foi universal, e é nisso que eu creio. 15 e foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram nas águas e os montes foram cobertos. Ou seja, depois do monte, né? Ainda ultrapassou 15 côvados, ou seja, engoliu realmente tudo, né? Tava as águas, nada prevalecia contra essas águas, né? Então, outra coisa que devia dar muito medo, né? E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todo homem. Você vê aqui, inclusive algumas aves morreram, né? Boa parte das aves morreram, né? A violência das águas. Dá para entender aqui a violência das águas, uma vez que os pássaros, eles param nas árvores, né? Ou então nos montes, para poder descansar, e aqui não tinha o que descansar, né? Foi engolido pelas águas. E aqui fala dos répteis, né? Nós temos um réptil que ele ainda é pré-histórico, né? Então ele é conhecido como um dinossauro, que é o crocodilo, né? E sobre toda a terra e todo o homem, ou seja, todo mundo morreu por causa dessa união maldita entre os filhos da serpente com os filhos de Eva. E tudo que tinha fôlego despiu de vida das suas narinas, tudo que havia na terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, que foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Que relato extraordinário. E aqui você vê que Noé sobreviveu a tudo isso porque era um homem que buscava servir a Deus. Ele foi poupado de toda essa destruição. E eu quero dizer para você que se você crê em Deus, se você andar nos caminhos dele, entendendo que de fato não tem como a gente ser justo. Nossa justiça ela vem da terra. Ela vem do fato de a gente crer em Cristo. Isso nos dá
Isso nos faz ser justo, né? É a justiça de Cristo sobre nós. E eu quero dizer que se você fizer isso, se você buscar a justiça de Deus, Deus também vai te poupar de muitas coisas que poderiam estar acontecendo. Ele vai abrir as portas, Ele vai prover na tua história. É nisso que eu creio. Essa história ensina isso. E o que Moisés queria ensinar, né? Lembrando sempre que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Ele escreveu prestes a entrar na Terra Prometida. E o que ele queria ensinar aqui? Primeiro, o perigo que é você fazer a união entre os filhos de Eva com os filhos da serpente, né? Essa união, e como eu acabei de falar no começo do vídeo aqui, nós temos muita gente que sofre demais por estar, não estou dizendo que cristãos, o casal de cristão também não se desentenda, não tem sofrimento, mas a probabilidade maior de haver escárnio, de haver violência, é justamente entre um filho das trevas com o filho da luz, o filho da Eva, né? Então, não são poucos as irmãs que a gente tem que orar, clamar, que estão vivendo com verdadeiros monstros, né? Homens violentos, homens soberbos, homens que são promíscuos, né? E não são poucas as pessoas que a gente ora, não é pouca, né? Você que é pastor e que está aqui, você sabe, né? Que é muita gente que a gente ora, pessoas que sofrem demais por causa dessa união maldita. Eles estavam prestes a entrar na audiência de Moisés, estava prestes a entrar na Terra Prometida, e lá Moisés deixando claro que eles não deveriam se unir àquelas mulheres de lá. E é o que eu vou dizer para você, sabe? Você que está casado, você não tem mais o que se fazer, né? Você orar e clamar a Deus para que Deus possa fazer a coisa, que Deus possa tocar no coração e agir nesse casamento. Mas você que está solteiro, não se envolva com pessoas que não são cristãs. Há sempre um preço a pagar. Você pode dizer assim, mas pastor, tem exemplos de pessoas que, graças a Deus, vivem uma vida boa, uma vida de amor, de paz, de graça, tudo bem. Mas eu posso te dizer 500 que não vivem assim, que vivem sofrendo. Você não tem ideia de quanto as pessoas muitas vezes oram pedindo e tal. Muitas histórias que nos entristecem profundamente, mas são as escolhas. Então aqui Moisés está ensinando para eles a fazer boas escolhas e também entender que Deus é o Deus que guarda a família, é o Deus que guardou Noé. Noé, ele era um homem justo, nesse sentido que eu falei, de ter fé em Deus, de andar com Deus, de procurar fazer a coisa certa, e eles deveriam fazer a mesma coisa. Outro ponto aqui que Moisés deixa muito claro, ensina muitas vezes, é sobre a obediência de Noé. Noé era um homem extremamente obediente. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. À medida que você vai aprendendo a palavra, que você vai sabendo o que você tem que fazer e o que não fazer, então obedeça. No relacionamento com Deus, a obediência ela é muito forte, ela é primordial. Eu queria convidar você agora a orar comigo. Meu Deus, diante dessa palavra abençoada, o que nós vemos aqui é um cuidado de um Deus misericordioso e amoroso. Um Deus que se preocupa com a alimentação. Um Deus que se preocupa em trazer benefícios a esse homem que estava te servindo. Ele, dentro de uma arca onde o pavor reinava por causa da turbulência, por causa do vento, por causa da chuva, devia ser algo muito apavorante. Mas aquela arca era a salvação. Muitas vezes Deus nos leva a momentos que são apavorantes, são difíceis. Às vezes a nossa arca ela está sendo bombardeada, a nossa arca parece muitas vezes ser insuficiente, ser muito pouco, não tem como controlar, mas na verdade o Senhor usa para que a gente possa ser salvo. Muitas vezes aquilo que é tão pequeno, tão insignificante, é aquilo que vai nos trazer graça e honra. Meu Deus, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela possa compreender que vale a pena crer no Senhor, porque Deus, Ele nos guarda, Ele salva, Ele provê, Ele supre a necessidade do seu povo. Que todo medo, que todo pavor venha sair do coração dessa pessoa. E que ela venha aprender a confiar em Ti, que ela venha colocar a vida dela no Teu altar para fazer a Tua vontade, ó Pai. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo. Que o Senhor venha, meu Deus, visitar essas pessoas. E que o Senhor, meu Pai, venha operar maravilhas no meio do Teu povo. Aquela pessoa que está orando pelo emprego, que está pedindo
pela família, conversão, que o Senhor venha ter misericórdia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode ter misericórdia, e não há nada impossível para ti. Portanto, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha de encontro a essa oração, e que o Senhor venha agir, e que o Senhor venha atender o aflito, o necessitado, aquele que está angustiado. Ouça, ó Pai, e estenda as tuas mãos e nos ajude a vencer. Dai-nos uma arca, ó Pai, para que a gente possa ser protegido desses dias que são tão maus, tão perversos, tão difíceis. E nos livra de todo filho da serpente, ó Pai. Estão aí andando na terra, são sedutores, bonitos, bonitas. E não são poucos que caem na lábia, não são poucos que se deixam envolver. Quando vê, já está preso nessa armadilha, meu Pai. Ajuda-nos a valorizar o homem de Deus e a mulher de Deus, que muitas vezes não são tão sensuais, não são tão poderosos à vista, mas são pessoas que te servem e que te agradam. Ajuda o teu povo a fazer boas escolhas, é o que eu te peço. Amém.